Amigão, Deus o abençoe grandemente. Amém, pastor. Graça pura, sem mistura, né? E aí tem um outro bordão que eu lembro também. Eita glória, né? Eita glória, é isso aí, tá? Que o Espírito possa nos usar aqui nesse momento. Pastor, Amém. antes eu quero pedir a licença aí do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Eu aprendi também que a gente precisa pedir licença a cada pastor que está aí presente, né? E quero também agradecer aí o irmão Elias, um grande irmão que já fez parte aqui no nosso distrito. Ele já fizemos parte até de um quarteto, eu, ele, o irmão Lude e o irmão Silvio. E quero também agradecer algumas pessoas aqui, em especial a irmã Raquel Bittencourt, que tem orado por mim. Eu recebo as orações da irmã Raquel, recebo as orações da irmã Aline, também é muito bom receber orações. Eu oro também por várias pessoas. E quero também lembrar, ontem eu tive conversando com o pastor Wagner, e ele pediu para me lembrar e perguntar aos irmãos aí quem assistiu aí a reportagem na revista Novo Tempo sobre a vigília, né? Sobre a vigília que nós tivemos na outra sexta-feira, né? Então essa reportagem passou ali no programa da Novo Tempo, na revista Novo Tempo, e o pastor pediu para que eu lembrasse a vocês que quem não assistiu, que não se preocupasse, que eles vão fazer um trabalho aí com o vídeo, vão fazer uma edição aí no vídeo, e depois vai distribuir para todos os irmãos para que a gente possa assistir, para que nós possamos assistir também posteriormente, né? A mensagem de hoje, ela tem assim um foco em nós que estamos aqui participando da Sala 57 e posteriormente quem vier assistir lá pelo YouTube depois, porque a nossa vida cristã, ela tem vários obstáculos, ela tem algumas coisas que vêm assim, parece que a gente tem hora que a gente sente que parece que tem um rolo compressor atrás de nós, que parece que vai nos esmagar, né? Tem hora que eu tenho essa sensação. E há alguns dias eu estive assim conversando com Jesus, perguntando para ele por que nós temos uma vida cristã aqui na Terra, mas que é tão cheia de obstáculos, tão cheia de coisas assim para nos atrapalhar na nossa vida cristã. E eu lembro que nesse dia, há mais ou menos um mês e 15 dias atrás, eu estava orando na madrugada nesse sentido, e aí depois eu voltei a dormir de novo antes da Sala 57, e aí quando eu estava assim naquele sono, assim, nem estava dormindo direito, mas nem acordado, e aí eu sonhei que eu estava numa ribanceira, num monte, num lugar alto, e aonde quando eu olhei para o meu lado esquerdo tinha um banco e tinha uma pessoa sentada nesse banco. E até então eu não sabia quem era essa pessoa, mas aí eu me aproximei desse banco, sentei do lado esquerdo, do lado direito, e aí quando eu olhei direitinho ali perto, no sonho, essa pessoa era Jesus. E aí, novamente ali, naquele momento, eu perguntei para ele, eu falei assim, Senhor, por que nós temos que viver uma vida cristã nesse mundo de tantos obstáculos, de tantas coisas ruins? Comecei a ponderar ali com Jesus, a questionar com Jesus, e eu lembro que na conversa eu falei assim, Senhor, às vezes tem momentos que me dá vontade de chutar o pau da barraca. Essa expressão chutar o pau da barraca é uma expressão que existe na Bahia, e já vi muitas pessoas falando aqui também, e falando em Bahia, eu quero mandar um abraço aqui especial para os meus queridos irmãos conterrâneos baianos, porque são muitos, e a todos, né, a todas as pessoas que estão aqui de São Paulo, Rio, de todos os lugares, um abraço. Mas aí, nesse momento que eu estava conversando com Jesus, eu falei assim para ele, eu falei, Senhor, tem hora que me dá vontade de chutar o pau da barraca. É como se eu quisesse dizendo assim, Senhor Jesus, eu estou querendo deixar tudo de lado, né, e viver novamente a vida que eu vivia, né? Essa foi a minha conversa com Jesus. E aí ele me deu só duas respostas. Ele disse assim, o que é melhor?
você andar nos caminhos de Deus com essa dificuldade toda e ter a vida eterna, ou viver a vontade da carne e ter a morte eterna. Foi só isso que ele me falou. E depois eu lembro que eu falei assim para ele, eu falei, Senhor, então ore por mim, interceda diante de Deus por mim. E aí eu lembro que no momento eu senti vontade de ficar de joelho diante do Senhor Jesus, ele estava sentado e eu fiquei diante dos joelhos dele ali, me ajoelhei, e eu lembro que quando eu me ajoelhei, eu percebi que os anjos ficaram atrás de mim, na frente de Jesus e atrás de mim. E eu lembro que entre eu e Jesus tinha uma luz forte, assim, uma luz que brilhava, como se ela resplandecesse assim das vestes brancas de Jesus. E quando eu me ajoelhei diante de Jesus, essa luz também estava em volta dos anjos, naquele sonho ali. E aí, quando essa luz estava em volta dos anjos, eu lembro que Jesus orando por mim ali, pastor Adevaldo, e aí, quando Jesus disse amém, essa mesma luz ficou em volta da minha pessoa. Essa mesma luz que estava ali em volta de Jesus, quando Jesus disse amém, ela também ficou em volta de mim. E aí eu me acordei dos sonhos e quando eu imaginei essa cena, essa situação ali do meu reclamar ali com Jesus, eu estar ponderando ali com Cristo, porquê da vida cristã, me veio a ideia de trazer essa mensagem aqui para a sala 57, né? A corrida do cristão, né? A caminhada do cristão no dia a dia, né? Porque não é muito fácil, muito fácil. E aí eu uso lá em 1 Coríntios, pode abrir as nossas Bíblias aí em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25, é o texto base que eu tenho aí para a gente falar dessa caminhada cristã. E nessa caminhada cristã, eu vou fazer um paralelo também com a nossa vida cristã, fazer um paralelo com a vida de um atleta, né? Porque o foco dessa mensagem de hoje é o cristão ser persistente. Precisamos persistir na busca pelo Espírito Santo na madrugada, precisamos persistir nos caminhos de Deus, que foi o que eu senti que Jesus falou naquele momento ali para mim. Então, 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25, Paulo diz assim, né? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? É uma pergunta, né? Você não sabe que apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Você estando aí do outro lado pode dizer amém, né? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O legal aqui dessa mensagem é que Paulo ele faz uma ilustração assim eu creio que na época de Paulo já havia aquelas disputas ali dentro de estádios, né? Já havia corredores, já haviam ali pessoas que disputavam prêmios, mas nós não estamos aqui essa ilustração, esse paralelo que eu quero fazer não é para colocar que nós estamos disputando prêmio, nós estamos numa corrida para conseguir uma coroa que dura para sempre, para conseguir um prêmio que dura para sempre, mas não disputando uns com os outros. A única disputa que é o inimigo querendo nos tirar dessa corrida, é o inimigo querendo nos tirar dessa caminhada. Hebreus 12, verso 1, diz assim: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente a nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para todos nós. Naquele momento, conversando ali com Jesus, eu entendi que, apesar dos obstáculos, apesar de sentir que um rolo compressor parece querer nos esmagar,
eu devo permanecer, eu devo persistir nos caminhos de Deus e não desistir. Eu trago aqui agora a história de um atleta maratonista, e eu estava vendo ali o quanto um atleta maratonista, o que ele passa, a disciplina que ele tem que ter durante a sua carreira, né? Durante ali os seus treinamentos, ele tem que ser persistente, ele tem que permanecer ali na sua disciplina, na obediência, né? Então, eu fiz esse paralelo aí com a minha vida cristã, com a minha corrida cristã, com um paralelo com as pessoas que são atletas e que disputam aí alguma modalidade no esporte. Então, por exemplo, um atleta, para que um maratonista tenha bom rendimento, seu treino deve ser diário. O maratonista, em boa forma, pode treinar até 2 vezes por dia. Quanto maior for a intensidade do treinamento em distâncias longas, correndo longo e lento, melhores serão os resultados. Essa história, o que eu trago aqui para a nossa vida cristã? Né? O que eu trago para a nossa vida cristã? O atleta, ele treina de 2 a 3 vezes por dia, em torno de 35 quilômetros por dia. Eu fiquei imaginando assim, se eu tivesse a disciplina de diariamente 2, 3 horas por dia, lendo a palavra de Deus, na busca do Espírito Santo, se eu tivesse diariamente essa disciplina, eu fiquei imaginando assim, quanto seria melhor a minha vida cristã. Mas tem mais. Os atletas, eles têm uma equipe que fica por trás deles ali, orientando, né? A orientação é desde a alimentação, a maneira como eles fazem os exercícios, a maneira como eles fazem ali o aquecimento antes mesmo da corrida. Então, eles têm toda uma equipe, tem um treinador, tem nutricionista, tem várias pessoas ali por trás de um atleta. E uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, foi isso aqui, ó, a alimentação de um atleta. A alimentação deve ser à base de legumes e saladas com carnes brancas e peixes. As orientações do nutricionista devem englobar os momentos antes, durante e depois da prova. A alimentação deve ser controlada nos dias de treino, dando uma atenção especial ao armazenamento de energia nos músculos, devendo aumentar o consumo de carboidrato. Então, eu trouxe essa notícia aqui, essa informação aqui, porque o que tem a ver a disciplina de um atleta com a alimentação? Parece ser algo assim que não, isso não tem nada a ver, mas tem. Tem a ver no desempenho do atleta. Essa disciplina aqui, irmãos, o atleta ele cumpre à risca, porque ele sabe que saindo fora das orientações do seu nutricionista, ele vai perder no desempenho durante a prova. Obstáculos. Um atleta tem obstáculos? Claro que um atleta tem obstáculos. Quando um atleta se machuca, quando ele se lesiona, e aí ele fica algum tempo ali na fisioterapia, ou mesmo sem treinar, ele perde rendimento. Então, em 29 de agosto de 2004, no 36º quilômetro dos 42 da maratona, Vanderlei foi atrapalhado pelo ex-padre irlandês Cornelius Roja, que jogou-o ao chão e o fez perder uma vantagem de cerca de 30 segundos sobre os demais maratonistas. Nesse dia, o Vanderlei ele estava na frente, 30 segundos à frente do segundo colocado. Então, esse obstáculo fez com que ele perdesse ali fez com que ele perdesse a prova. Na vida do cristão também o inimigo vai colocar barreiras e obstáculos para que a gente saia dos caminhos de Deus? Com certeza vai. Agora, o Vanderlei desistiu? Não. E o cristão deve desistir apesar dos obstáculos? Também não. Essa é uma questão. Nós estamos hoje vivendo um pós-pandemia, aonde a desculpa é porque aconteceu isso, é porque aconteceu aquilo, foi por causa da pandemia.
Então, essa desculpa já está se tornando assim. Eu sei que tem algumas pessoas que têm muita dificuldade com relação ao que aconteceu com a pandemia. Tem muitas pessoas que estão com essa dificuldade. Ainda tem consequências. Ontem mesmo eu recebi a notícia de que uma jovem perdeu a vida porque eles ainda não sabem o porquê, mas acham que foi consequência ainda de algo que aconteceu durante a pandemia, né? Então, assim, eles acham que foi essa consequência, ainda não descobriram. Então, assim, ainda tem pessoas sofrendo, ainda tem pessoas com sequela, ainda tem muitos idosos que estão com medo, né? E, assim, a gente entende isso, mas muitas outras coisas que acontecem e tudo a pessoa usa desculpa por causa da pandemia. Por exemplo, ontem eu fiquei sabendo que um irmão de uma outra denominação, que eu não vou dizer aqui o nome, né, que ele fez uma compra aí de um imóvel, né, no valor aí um valor de 600 mil desse imóvel, ele comprou de um irmão da sua mesma denominação. E aí ele não pagou esse dinheiro. E aí ele não paga. Quando a pessoa vai conversar com a pessoa, a desculpa dele é a pandemia. Então, assim, está havendo muitas, usando muito essa desculpa aí da pandemia, e a gente deve orar e nos colocar nas mãos e sobre os cuidados de Deus. Agora, a vida cristã. A vida cristã é uma contínua batalha, marcha contínua. Não há descanso dessa luta. É por meio de constante e incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. É por meio de constante e incessante esforço que mantemos a vitória. Se nós juntarmos a nossa pequenez, juntar o nosso pouco que temos com o Espírito Santo, juntar a vontade do cristão com seguro nas mãos de Jesus, nós vamos sim vencer as tentações. Testemunho Seleto, volume 1, página 328, parágrafo 1, a irmã Ellen White escreve esse texto aqui para nós, dizendo que não é fácil, é difícil, vai haver obstáculos, mas quando nós juntamos ali a nossa pequenez com o poder do Espírito Santo, né, e juntamos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós vamos vencer. Paulo disse aos Efésios, capítulo 4, verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E o verso 11 diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, e outros para moderadores, e outros para serem evangelistas, e outros para serem líderes, e outros para ser ancião, e outros para serem diáconos, diaconisas. Então, Jesus distribuiu, Jesus, aquele que desceu do céu, aquele que também subiu, ele distribuiu esses dons para toda a igreja, ele distribuiu esses dons para a sua igreja. Para quê? O que Jesus quer com essa distribuição de dons? E o mesmo capítulo vai responder essa pergunta. O verso 12 diz assim, o que Jesus está querendo distribuir conosco, distribuindo todos esses dons? Pastores, doutores, evangelistas, né, moderadores, né, anciãos, diáconos, diaconisa. O verso 12 diz assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todo o nosso esforço durante a nossa caminhada cristã, o nosso querer, juntando com o Espírito Santo, nos juntando com o Senhor Jesus, nós temos uma finalidade, nós temos um foco. Jesus, ele quer o aperfeiçoamento das pessoas que ele separou por seu ministério para a edificação do corpo de Cristo, para que nós possamos edificar mais ainda o corpo de Cristo. E ele diz mais no versículo 13, diz assim, do mesmo capítulo, Efésios 4, verso 13, agora diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Ô, meus irmãos, eu estava conversando ontem com o pastor Wagner, eu lembro que assim que eu me batizei, eu estava conversando com ele, eu estava lá na minha igreja, e lá tem um bebedouro, né, um filtro onde a gente toma água,
E aí eu estava falando que um dia eu queria ser semelhante a Cristo. Eu queria ter a semelhança de Cristo. E eu lembro que naquele momento ali, encosta uma irmã ali e diz assim: você nunca vai conseguir. Quer dizer, um balde de água fria ali na minha, assim, naquele desejo, naquela minha vontade. Tudo bem que eu ainda não conhecia muita coisa. Ali na minha ignorância, eu falei aquilo ali na minha ignorância. Mas não custa nada a gente tentarmos ser semelhante a Cristo na maneira de falar, ser semelhante a Cristo na maneira de amar. Nós não vamos ser 100% perfeitos, porque essa perfeição nós só vamos ser quando Jesus voltar, quando nós formos transformados. Aí sim nós teremos a perfeição. Mas enquanto estivermos aqui, nós devemos segurar na mão do Espírito Santo, recepcionar bem o Espírito Santo em nossas vidas, para que cheguemos à unidade da fé, para que todos, tanto eu quanto você que está aí do outro lado, tenhamos uma mesma unidade, tenhamos uma mesma fé no conhecimento do Filho de Deus, porque quando nós temos essa mesma fé no Espírito Santo, quando nós temos essa mesma fé no Filho de Deus, aí Jesus vai nos transformar, Jesus vai nos moldar a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. O versículo fala a estatura completa de Cristo. Mas nós sabemos que nós somos imperfeitos, nós sabemos que existe o pecado em cada um de nós, mas é isso que Cristo quer fazer comigo e com você, irmãos. Nos separar, sermos santos, separados para a obra do Senhor Jesus, para que cada um possamos desenvolver o nosso ministério, acreditando, tendo a mesma fé no Espírito Santo, tendo a mesma fé no Senhor Jesus, na sua cruz, para que possamos ser semelhante à estatura de Cristo, ter um semelhante amor, ter uma semelhante maneira de falar, ter uma semelhante maneira de olhar para o nosso próximo. O verso 14 completa, do mesmo capítulo, completa dizendo assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. E quem é a cabeça? Que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de Jesus. Paulo está falando de Jesus. Então, meu irmão, quando você, quando nós persistimos, quando nós obedecemos, quando nós nos disciplinamos diante da palavra de Deus, diante dos conselhos de Jesus, quando nós temos essa disciplina, nós podemos sim chegar a uma forma semelhante à de Cristo. E esse é o único que nós podemos ter como exemplo em tudo. Uma vida cristã exemplar que Cristo teve. E nós podemos, sem desistir. Você vai, eu vou cair? Vou. Você também vai? A nossa vida cristã, ela é um alto e baixo, ela sobe e desce, é como uma montanha russa. Mas o foco dessa mensagem aqui é para que nós não desistamos, assim como Davi não desistiu, né? Assim como Elias não desistiu, assim como outros e outros não desistiram da vida cristã, apesar dos seus tombos, apesar das suas quedas, nós devemos persistir com disciplina, obedecendo, assim como obedece um atleta, assim como tem a disciplina o atleta tem a sua disciplina, assim como ele obedece o nutricionista, obedece o seu treinador, obedece a equipe médica, porque o atleta também tem uma equipe médica. Então, quando nós obedecemos, quando nós temos a nossa disciplina, quando nós persistimos na busca diária do Espírito Santo, um dia nós vamos produzir o fruto desejado por Cristo. Porque quando nós buscamos o Espírito Santo, Cristo espera que nós produzimos um fruto. A edificação do corpo de Cristo, em cada ministério, em cada dom ali que Jesus distribuiu para todos nós, que o Espírito Santo distribuiu.
O grande objetivo do mestre deve ser o aperfeiçoamento do caráter cristão em si mesmo e em seus alunos. Isso é um conselho da irmã Ellen White, aos conselhos a professores, pais e estudantes, e ela diz assim, ó, o grande objetivo do professor deve ser o aperfeiçoamento do caráter cristão em si mesmo e em seus alunos. A semelhança de Cristo em si mesmo e em seus alunos, devemos emanar a luz de Cristo em nós mesmos e fazer com que os alunos, as pessoas que aprendem com a gente, as pessoas que têm estudo bíblico, emanam essa mesma luz. Aí ela diz mais, mestre ou professores, estejam vossas lâmpadas espevitadas e ardendo e serão uma luz não somente para os vossos alunos. Façamos com que esses alunos difundirão claros e distintos raios para os lares e a sua vizinhança e muito além, as trevas morais deste mundo. Então, quando ela diz assim, mestres, professores, você líder que dá estudo bíblico, você que ensina as outras pessoas, você que ensina as crianças, ela diz assim, estejam vossa lâmpada espevitada, acesa, ardendo, para que você seja luz, e para que uma luz esteja espevitada, para que uma luz esteja ardendo em chama, ela precisa de algo. Ela precisa do azeite. Ela precisa do azeite. Quer dizer, nós cristãos, essa luz em nós é o Espírito Santo. Esse azeite é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para que essa luz emana de cada um de nós, para que ela continue espevitada, para que ela continue ardendo em chama, nós precisamos do Espírito Santo. O cristão pode ser semelhante a Jesus? Podemos ser, sim. E tem uma reportagem aqui que eu vi de uma nadadora americana chamada Dara Torres. A reportagem diz assim, esta nadadora americana, aos 42 anos, compete e ganha as principais competições, inclusive olímpicas. O que intriga a todos é que ela está se tornando melhor com a idade, enquanto o padrão de todos os outros é a queda de rendimento. E aí é um fato que ilustra como deve ser aperfeiçoado a vida do cristão. Nós devemos a cada dia procurar com nossa pequenez, né, com nossa, digamos aí, com nossas falhas, mas precisamos tentar melhorar como cristãos a cada dia. Quando nós nos jogamos no colo do Senhor Jesus, quando nós nos jogamos à vontade do Espírito Santo de Deus, nós podemos, aos pouquinhos, de pouquinho a pouquinho, nos tornar melhores cristãos. Irmão, o senhor está querendo dizer que eu sou um cristão ruim? Não, não é isso, irmãos. A gente precisa... O foco aqui é nós persistirmos apesar das quedas. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o pecado que há em mim, mas eu tenho que desistir por causa disso? Não. Pastor, eu pequei, e agora eu não vou mais para a igreja porque estou em pecado, fulano vai falar de mim, eu não vou mais para a igreja porque fulano não olhou para mim, fulano não deu bom dia para mim, fulano não me deu feliz sábado, não me deu um abraço. Irmãos, obstáculos, eles vão aparecer obstáculos, assim como aparece na vida de um atleta, aparece também na vida de um cristão. Mas nós vamos desistir por isso? Não. Davi não desistiu. Apareceu obstáculo também na vida de Davi. A busca do cristão à semelhança de Cristo deve ser constante. O corpo pode dar sinais de decadência, mas o ser humano cresce em sabedoria e em entendimento. Continuará Cristo a não ser devidamente representado por nosso povo? E aí a irmã Ellen diz assim, ele o será, a menos que haja mais cabal persistência na busca pelo Espírito Santo de Deus. E tem mais, ela diz mais, precisamos renunciar o mundo, precisamos estar humilde diante do Senhor. O poder convertedor da parte de Deus precisa passar por todas as nossas igrejas.
né? E recebereis poder. Meditação marginal, página 229, no parágrafo 5. A irmã Ellen White recomenda que nós devemos nos buscar cada dia mais pelo Espírito Santo, porque senão nós não vamos representar ao Senhor Jesus. E só o Espírito Santo é que vai nos dar essa capacidade. Só o Espírito Santo é que vai fazer com que nós representamos a Jesus segundo a vontade de Deus. Não do nosso jeito, não com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, nós não vamos poder fazer absolutamente nada. O espírito mundano, ela diz mais, o espírito mundano, o egoísmo e a cobiça têm estado a corroer a espiritualidade e a vida do povo de Deus. O espírito mundano, o egoísmo, eu vou repetir, a cobiça, tem estado a corroer a espiritualidade e a vida do povo de Deus. Testemunho Seleto, volume 1, página 40, parágrafo 1. A perseverança na busca pelo Espírito Santo é a chave para uma vida firme com Jesus. Ter perseverança significa persistir em seguir a Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Perseverar é não desistir, é seguir a Jesus, e seguir a Jesus nem sempre é fácil, mas se perseverarmos, receberemos a recompensa de Deus. Há muitas tentações para desfalecer, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você pode resistir. Perseverar é continuar fazendo bem, independentemente da circunstância, por amor a Deus. Naquele momento em que eu estava ali conversando com Jesus, meus irmãos, eu saí da presença de Deus quando eu acordei, quando eu assustei daquele sonho, daquela visão, eu fiquei meditando, depois eu falei, Senhor, o quanto é maravilhoso estar na sua presença, o quanto o conselho do Senhor é maravilhoso para cada um de nós. Porque Jesus, ele tem um objetivo para cada um de nós, ele tem uma missão para nós aqui na Terra. Jesus, ele tem um desejo de que estejamos juntamente com ele nos céus. E não só eu, porque de que sentido tem o céu para mim só? Não tem sentido nenhum. Eu preciso levar meu vizinho, eu preciso levar minha vizinha, eu preciso levar meus amigos, eu preciso levar as pessoas do meu trabalho. Essas pessoas precisam estar comigo lá no céu. E essa vai ser a nossa alegria quando tiver cada um de nós lá, encontrar lá o pastor Adevaldo, encontrar lá os outros pastores que estão aí juntamente conosco, os irmãos, os amigos que estão aí na sala 57, o meu tio Reinaldo, que está aí assistindo também, o pastor Edmir, que está aí, que orou para a gente aí, encontrar lá no céu o pastor Lucas, que teve aí a semana, que teve aí pregando aí as 3 mensagens, aí, mensagem tão linda e maravilhosa. A irmã Kelly, que deu testemunho ontem aí, um testemunho lindo e maravilhoso. Então, a satisfação e a alegria de estarmos no céu é encontrarmos, todos nós nos encontrarmos no céu. Não faz sentido o céu para mim sozinho. E Jesus diz mais, sabe por que Jesus quer que a gente persiste? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, persiste tanto com a gente, persiste tanto para que nós estejamos do seu lado, para que nós andemos no seu caminho. Jesus persistiu tanto por cada um de nós que chegou a entregar sua vida na cruz. Deus chega para Adão e Eva e persistindo ali, Adão, onde você está? E aí Deus, assim, eu fico admirando, eu admiro muito Deus, e mais ainda pela persistência dele por cada um de nós, porque, assim, quando a gente olha para nós, nós não somos nada, mas esse nada que nós somos é a persistência de Deus. Foi por esse nada que somos que Cristo morreu por cada um de nós. Em Apocalipse 14, verso 12, Jesus disse assim, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Que obedece os mandamentos e permanece, quer dizer, é uma permanência nos caminhos de Deus, é uma permanência na fidelidade, é uma permanência na obediência. Tiago 1,3 diz assim, pois vocês sabem que a prova de sua fé
produz perseverança. Mais uma vez aí, tá o Tiago falando em perseverança, pois você sabe que a prova de sua fé, quando Deus prova a gente, quando Jesus prova, quando Deus coloca em nosso caminho algo para provar a nossa fé, quando a gente vence esse obstáculo, quando a gente volta nosso pensamento para Deus, quando a gente volta a buscar o Espírito Santo, essa perseverança produz, essa fé, essa prova produz a perseverança. Atos 1, verso 8 diz assim: vocês vão receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você sabe o que Jesus está dizendo? Quando você é perseverante, quando a sua fé é testada, ela produz perseverança. E quando ela produz perseverança, aí sabe o que eu quero de você? Que você seja minha testemunha, lá em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará. É isso que eu quero que você seja, que você persevere, que você persista nos caminhos de Deus, para que você seja minhas testemunhas. É isso que Cristo quer com a nossa perseverança. E nós só podemos perseverar com um ingrediente. Eu estava aqui nessa semana lembrando, na nossa reunião que nós tivemos aqui na Semana Santa, eu perguntei aos irmãos que estavam aqui presentes, eu falei, irmãos, eu fui falar do Espírito Santo, pastor Edevaldo. E aí eu disse, irmãos, se você vai fazer, tem uma receita de bolo e você vai fazer o bolo, mas falta o ovo, você não tem o ovo, o bolo vai sair. Ele disse, não, irmão, o bolo não sai, porque sem ovo vai ficar, o negócio fica muito feio, fica muito ruim. Eu falei, pois assim somos nós cristãos sem o Espírito Santo. A vida cristã ela tem uma receita, aonde essa receita tem os ingredientes, e o principal deles é o Espírito Santo. Aí sim vai sair um bolo bonito. E nós temos uma outra nota aqui que diz assim, se os homens lançarem de cabeça na natureza divina, trabalhando num plano de edição, crescendo em graça após graça, no aperfeiçoamento do caráter de Cristo, Deus agirá num plano de multiplicação. Ele diz em sua palavra, graça e paz vos seja multiplicado pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. 2 Pedro 1, versos 2. Então, a irmã Ellen White, e ela junta aqui com esse versículo de 2 Pedro 1, 2, se os homens se lançarem de cabeça na natureza divina, se os homens se lançarem de cabeça no colo do Senhor Jesus, se os homens se lançarem de corpo e alma ao Espírito Santo, entregar ao Espírito Santo de Deus, aí Deus vai dizer para nós, graça e paz seja multiplicado pelo conhecimento que você tem de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 1 João 13, verso 15 diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Isso eu creio que esse versículo, Jesus está dizendo assim para mim, vá, se você se atirar no colo de Jesus, se você se entregar ao Espírito Santo, você será um exemplo, porque foi para isso que eu dei o exemplo, para que você seja o exemplo também. 1 Pedro 2, versículo 21, diz assim, porquanto, por isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Esse é um exemplo de cristão em que eu quero seguir todos os dias da minha vida. E diz mais a irmã Ellen White, em Mensagem aos Jovens, página 45, parágrafo 2, diz assim, buscando o aperfeiçoamento do caráter cristão, é essencial perseverar em fazer o bem. Desejo impressionar nossa juventude com a importância da perseverança, da energia na obra da formação do caráter. Devem sempre conservar diante dos olhos o fato de que foram comprados por preço de sangue. Comprado por preço de sangue, o Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Deve eu entregar o meu corpo ao Espírito Santo para que Deus possa fazer de mim um vaso novo. E ela diz mais, sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia de todo o mundo, Deus nos chamou como um povo para ser um
para ser um tesouro peculiar para ele. Ele determinou que sua igreja na terra permaneça perfeitamente unida no Espírito Santo e no conselho do Senhor dos Exércitos, no fim dos tempos. Carta 54, de 1908. Romanos 9, verso 21, diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. E aqui, para finalizar, pastor Devaldo, Filipenses 3, versos 13 e 14, diz assim: irmãos, não pense que eu já tenho alcançado toda essa perfeição que eu acabei de falar. E aqui eu trago para mim, pastor Devaldo, esse versículo. Eu ainda não alcancei essa perfeição. Eu ainda não tenho essa perseverança que tem um atleta. Eu ainda não tenho a disciplina e a obediência que tem um atleta. Mas eu quero me colocar aqui diante do Espírito Santo, me entregar ao Espírito Santo, pastor Edevaldo, para que eu tenha a obediência, para que eu tenha a mesma perseverança e para que quando os obstáculos vierem, eu me jogar mais ainda aos braços do Senhor Jesus, para que juntamente com Ele eu possa transpor a cada um dos obstáculos. E que Deus nos abençoe e que faça de cada um de nós assim um cristão perseverante, né? Para que possamos continuar nos caminhos de Deus, apesar dos obstáculos, apesar de todas as barreiras que o inimigo coloca diante de nós, pastor. E aqui eu encerro essa mensagem com esse versículo aqui de Filipenses 3, 13 e 14, né? Dizendo que eu ainda não alcancei essa perfeição, essa obediência, essa persistência, mas eu tenho uma esperança no Espírito Santo. Eu busco todas as manhãs, todas as madrugadas, para que eu seja obediente, para que eu seja persistente, para que eu seja perseverante nos caminhos de Deus. Bom, Vá, muito obrigado, tá? Deus continue abençoando você grandemente. A realidade é essa, né? Nós temos o nosso alvo. A Bíblia é uma revelação de Deus, né? Uma revelação especial, e ela nos mostra aonde nós precisamos chegar. Sim. Mas a gente precisa chegar, como você reiterou várias vezes aí, através do Espírito Santo, né? Sim. Porque essas metas, né, somente o ser humano se torna desesperador e a gente não chega a lugar nenhum. Mas quando a gente olha pelo Espírito Santo que transforma, que muda, né? A gente percebe o quanto Deus vai trabalhando na vida do ser humano. Então, amigão, muito obrigado pela sua colaboração, né, nesta manhã. Deus continue abençoando você grandemente e continue dando essa sabedoria aí vinda dos altos céus. Amém, pastor, amém. Eu Termine que agradeço, com oração, amado. Amém. Vamos orar, então, pastor. Querido Deus Pai, Deus Filho e ao Deus o Espírito Santo, quero te agradecer, Senhor Deus, mais uma vez, pelo Senhor, o Espírito Santo, ter me acordado hoje na madrugada, para que eu pudesse conversar um pouco ali com Deus e com o Espírito Santo, e que esse mesmo Espírito ter me trazido até aqui a sala 57 para trazer essa mensagem, e eu espero, Espírito Santo, que essa mensagem ajude alguns dos meus queridos e amados irmãos que às vezes têm dificuldade, eu sei que muitos deles têm dificuldade, e ao mesmo tempo, ó Pai, que eu lhe agradeço por essa mensagem ajudar alguém, eu quero também pedir ao Espírito Santo que se tem alguém na sala 57 com dificuldade, seja ela por emprego, seja ela em relacionamento, seja em doença física, ó Pai, seja pessoas com dificuldade espiritual ou com doença espiritual, prisão espiritual, prisão física, ó Pai, eu venho te pedir encarecidamente, Senhor Espírito Santo, que o Senhor restabeleça a vida normal, a saúde de cada um dos meus queridos e amados irmãos que estão aqui na sala 57 e que posteriormente, ó Pai, venha assistir, Senhor Deus, essa mensagem, ó Pai. Quero pedir também ao Espírito Santo que o Senhor, de forma especial, uma porção dobrada sobre cada líder aqui que está na sala 57, ó Pai,
que o Senhor, Espírito Santo, esteja de uma forma especial sobre a vida e o ministério de cada pastor, ó Pai. Abençoe a cada pastor, Senhor Deus, não só os que estão aqui na sala 57, mas desde o nosso presidente, Senhor Deus, a todos os pastores da Igreja Adventista, a todos os pastores das igrejas pentecostais, abençoe também as suas esposas, os seus filhos, ó Pai, porque, Senhor Deus, se o Senhor abençoe a família de um pastor, com certeza o ministério dele vai ser um ministério, Senhor Deus, que vai facilitar mais ainda o trabalho dele, ó Pai. Por favor, abençoe também a minha família, abençoe os meus amigos, ó Pai, abençoe aqui os meus vizinhos, abençoe, Senhor Deus e Pai, restabeleça a saúde da minha tia Maria, ela que foi novamente internada, Senhor Deus e Pai, e que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja com cada líder aqui da igreja, cada pessoa que está participando aqui, Senhor Deus, independentemente da congregação onde ele esteja, ó Espírito Santo, que o Senhor trabalhe de forma especial na vida de cada um deles. E que cada um de nós possamos permitir, ó Espírito Santo, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que nós possamos nos colocar nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos do oleiro, para que ele nos quebre e ele nos transforma e faça de nós vaso novo, um vaso que faz segundo a vontade de Deus. Essa oração eu faço, ó Pai, esse pedido eu faço no nome do Senhor Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz, hoje e sempre. Amém. Amém. E graças a Deus, meu amigo, irmão Vá, eu te amo, viu? Eu te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a forma visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, meu amado. Benção pura sem mistura, pastor. Eu também te amo. Eu também te amo. Preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a imagem e semelhança do meu querido e amado Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Amém. Graças a Deus. Amigão, brigadão, viu? Deus abençoe você grandemente. Vamos seguir aqui agora. Nós vamos ter o nosso testemunho, né? E Deus tem trazido aqui mensagens que nos inspira, nos ilumina mesmo para a honra e glória de Deus. Deixa eu ver aqui com Gabriel aqui, está me ajudando. Chamar aqui, olha, nós temos aqui uma irmã hoje que vai trabalhar com o testemunho, né? Irmã Alisete. Irmã Alisete, você já está aí com o seu microfone aberto? Tem duas Tenta aqui, abrir pastor. Aí. Oi, Gabriel. Tem duas Alisete. Tem a Garcia. Deixa eu ver aqui. Só estou com o nome dela sem sobrenome aqui, viu? Vê quem faz assim, quem vai participar de uma das duas, abre a câmera e a outra fecha só momentaneamente, só para a gente identificar por bondade. Senão a gente chama as duas aqui e vê quem é que vai aparecer. Né, Gabriel? Vamos lá. Oi, Marisete. Bom dia, pastor. Bom dia, com alegria. Tudo bem? Fala de novo, Marisete. Seu áudio está fechado. Abre o seu áudio. Bom dia. Bom dia, irmã. Muito Bom dia bem. A todos da sala 57. Irmã Lisete, preparada? Preparada. Ô, Gabriel. Opa, aí sim, Gabriel. Me ajuda aí, irmão. Eu ia pedir para o Gabriel me ajudar, que eu estava sem alternativa aqui de fixar também. Irmã Lisete, é uma honra poder recebê-la aqui hoje para você compartilhar um pouco da sua história e como Deus dirigiu a sua vida, a sua história,
Eu estava ouvindo aqui um pouquinho do que você contou, e, de fato, a gente percebe como Deus vai direcionando todas as coisas. Irmã, primeira coisa, fala um pouquinho para nós da sua base familiar, como é que foi ali a questão da sua família, e aí a questão da própria questão espiritual, né? A conversão, como que foi esse processo? Bom dia a todos da sala 57. Eu quero primeiro mandar um abraço para todos os meus amigos, minha igreja aqui do Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo. Quando eu era criança, eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe conheceu o Evangelho e ela resolveu ir para a igreja. Só que o meu pai, um católico não praticante, ele não aceitava, ele não gostava de crente. E nós enfrentamos alguns problemas. Eu tinha 3 anos, o meu irmão mais velho, 4 anos, e meu pai ele trabalhava à noite em uma metalúrgica. Quando era no sábado de manhã, nós íamos para a igreja e nós tínhamos 2 caminhos para ir para a igreja. E minha mãe ficava orando para que o caminho que nós fizéssemos não fosse o mesmo que meu pai estava vindo para casa do serviço. E no meio do caminho a gente se encontrava. Aí meu pai falava assim, 9 horas em casa, hein? Aí minha mãe falava, olha, 9 horas é a hora que começa lá. E nós íamos para a igreja, ficávamos com bastante medo no meio do caminho, com medo do meu pai fazer a gente voltar. E as brigas eram constantes, por conta do meu pai não querer que a gente fosse para a igreja. Quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, a minha mãe, cansada com as discussões, a minha mãe parou de ir para a igreja. Nós morávamos na Vila Munhoz. Depois de uns 10 anos fora da igreja, nós mudamos de bairro, nós fomos para o bairro do Jardim Brasil, e lá a minha mãe encontrou a igreja adventista. Já estávamos maiores, não teve como meu pai proibir. Nós estávamos interessados na igreja, nós queríamos ficar na igreja. Os filhos tiveram um pouco mais de liberdade de ir para a igreja, já minha mãe não. Meu pai implicava, todo culto que a minha mãe ia, meu pai ficava discutindo com a minha mãe. Eu me lembro que, em uma certa ocasião, nós fomos para um JA, e quando a gente chegou na igreja, meu pai já estava lá querendo falar com o pastor. E nós ficamos muito preocupados, com muito medo do meu pai fazer algum escândalo, se o pastor estivesse lá, qual seria a reação dele como pastor. Aí nós começamos então, nessa parte do meu pai, como nós ficamos com muito medo, um irmão nos colocou dentro do carro dele e nos trouxe de volta para casa. Aí um irmão, eu acho que ele era obreiro, o irmão Sabino, ele propôs a nos dar o estudo bíblico. Aí, meu pai trabalhava à noite, então nós marcamos esse estudo para à noite. Então, reunia ali o pastor, o irmão Sabino, seu filho às vezes o acompanhava, e reunia minha mãe com os filhos, e quando foi um dia, à noite, deu algum problema lá no serviço do meu pai, acho que acabou a energia, e meu pai voltou para casa. E quando meu pai chegou, meu pai viu o irmão lá, meu pai já ficou nervoso. Eu falei, pai, a gente está estudando a Bíblia. Ele ficou muito bravo. E ele expulsou o irmão de casa. Aí o irmão foi embora, terminou o estudo ali daquela noite, mas a gente combinou de fazer o estudo na igreja. E nós, então, passamos a estudar a Bíblia na igreja. No dia do batismo, entrou no tanque eu e minhas irmãs. Da mais velha até chegar a mais nova, nós éramos em 5 irmãos. Infelizmente, uma tem 2 anos que faleceu. Nós fomos as 4, mas as 4 mulheres batizadas, éramos em 5, né? Só tem um irmão mais velho e as 4 meninas. E ali meu pai já não conseguiu mais segurar a gente.
né? Mas ele continuava implicando com a minha mãe. Se passaram muitos anos. Ele não aceitando, discutindo com a minha mãe, brigando com a minha mãe, porque ele não queria que ela fosse da igreja. Irmã Vamos Elisete, passar. Oi, pastor. deixa eu aproveitar aqui, até eu acho que quando desperta uma curiosidade na gente, desperta curiosidade da maioria, pelo menos, né? Essa situação cristã da sua família não foi fácil. Você percebe que o início é muito tumultuado. Você citou uma coisa interessante aí, que tem a ver com seu batismo, né? Seu batismo. Esse batismo em especial, ele tem quanto tempo? Olha, pastor, tem mais de 30 anos. E assim, você fala que depois desse batismo, a coisa assim deu uma mudada, pelo menos, né? Porque agora vocês batizaram na igreja, né? Entre os filhos, meu pai não conseguiu proibir. A gente ia, mas ele ainda continuava implicando com a minha mãe, não querendo que a minha mãe fosse para a igreja. Quer dizer, o batismo, ele não somente é uma declaração pública, mas ele mostra para as pessoas, inclusive próximas, né? A convicção que a gente tem. E Elisete, eu queria aqui, ó, aproveitar esse momento que nós estamos conversando. Deixa eu ver se eu consigo aqui transmitir uma experiência, por exemplo, da sala. Quando a gente fala em batismo, às vezes a pessoa fala, mas está falando talvez, né, em números, mas não é, porque o batismo, irmão, é uma declaração pública, isso mexe com todo mundo. No caso da irmã Alisete aqui, né, olha a situação que ela tinha com o pai, né? E aí, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, olha. Receba o nome de cada um de vocês, os pastores os batizam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o batismo. Olha só. Lembra quem é essa pessoa? Ó, nós temos aí, olha. Lembra da Anne? Anne. Pastor Felipe, nesse momento, a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luiz Pedro, nesse momento, Pastor Felipe o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha aí, a família, ó. Como sacerdote do teu lar, nesse momento, o pastor Felipe o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos comemorar. E para este... Podem cantar. E para fecharmos esse... Vocês percebem por que eu estou mostrando isso aqui? Eu já vou explicar no meio do testemunho aqui, né? Olha só. Olha. Com um momento assim especial, um momento muito especial, né, da família da Anne. Ela participou do testemunho da Novo Tempo, né? Muito bom, e a gente fez questão de mostrar aqui as fotos, né? Por que eu estou mostrando nesse momento? Porque eu mostrei nesse momento a foto aqui da família da Anne. Por quê? Porque a Lisete, né, ela coloca aqui que as irmãs dela tomaram essa decisão, e é diferente a gente, embora a atitude é a mesma coisa, mas é diferente a família tomar a decisão parcialmente, né? No caso, ou melhor, a família parcial, não estou falando a decisão, né? A família, no caso da Alisete aqui, o pai dela discordava dessas, né? E a Anne, a família inteira, né? A família inteira. E a gente precisa orar, né, Alisete? Porque você conhece a luta que é as filhas que querem frequentar a igreja, que querem tomar a decisão, enquanto o pai não apoia, ou a mãe, no caso de outras situações.
Então, a gente precisa orar muito para que as famílias possam tomar a decisão. Quando as famílias tomam a decisão junto, é diferente, né? Há uma harmonia diferente. Todo mundo pensa igual. Todo mundo vai para a igreja. Olha, imagina só, todo mundo ir para a igreja pela manhã. Só que no caso da Alisete não foi assim. No caso da Alisete, a história dela, né, é diferente, mas a gente percebe uma persistência, Deus dirigindo, porque é preciso muita determinação, né, para às vezes ir contra a vontade, especialmente do pai na família. E, Alisete, você estava contando essa situação, e eu queria que você continuasse. Então, pastor, a vida nem sempre é fácil, né? Como lá diz Paulo, às vezes as coisas que Paulo queria fazer, ele não conseguia, aquele que não conseguia, ele não queria, ele fazia. Isso aconteceu comigo, acabei me afastando da igreja, e depois de alguns anos, no ano de 1996, eu me rebatizei, e graças a Deus eu estou na igreja até hoje. Eu tive uma filha, eu morava nessa época na cidade de Tiradentes, e o pastor Ezequiel Miranda era o meu pastor, foi pastor na época, na igreja, na cidade de Tiradentes, e depois de alguns anos ele veio ser meu pastor aqui na igreja do Jardim Brasil. E quando a minha filha foi para entrar na escola, eu não queria no bairro. O bairro da cidade de Tiradentes tem muita gente boa, mas tem uma fama muito ruim também. E eu queria colocar minha filha na escola adventista. Só que eu estava desempregada na época, a situação era bem difícil. Tinha uma irmã que ela era da minha igreja, da cidade de Tiradentes, e ela trabalhava no colégio adventista de Vila Matilde. E ela me deu uma força imensa para que eu colocasse minha filha na escola adventista. Eu fui tentar, porque eu não já tinha a resposta, né? Então eu fui atrás do sim. E consegui colocar minha filha na escola adventista, recebi um desconto muito bom na época, mas eu não tinha condições de pagar. Então eu comecei a fazer sorvete e os irmãos da igreja começaram a comprar para me ajudar. Na escola adventista, quando as pessoas precisavam faltar, o pessoal da faxina, eles me chamavam para substituí-lo. Então, teve a Zilda, foi ela que deu a primeira iniciativa, a primeira força. Quando ela precisava ir ao médico, ela me chamava. Depois teve a Rosa, ela foi se casar e ela pegou uma semana, né, de licença por conta do casamento. Eu fui substituída. Então, com o passar do tempo, a escola me chamou para trabalhar na escola de mente. Minha filha já estava no 2º ano do fundamental. Isso foi uma bênção, porque além de eu ter o meu salário, eu não precisava pagar a escola da minha filha. Isso aconteceu no ano de 2004. E aí, então, eu resolvi entrar para a faculdade. Então, no finalzinho de 2004, eu prestei vestibular na UNG, a Universidade de Guarulhos, para Geografia, e passei. Então, em 2005, eu comecei a fazer a faculdade. Só que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu sabia que eu ia enfrentar o problema da sexta-feira à noite. Só que na faculdade, eu tinha aula de sábado à tarde também. Então, foi um desafio duplo. Eu fui conversar com o coordenador do curso, ele falou, olha, você tem que conversar com os professores. Aí, eu fui conversar com os professores, da sexta-feira à noite, aceitou, o pessoal da sala, eles passavam o conteúdo da sexta-feira durante a semana, e eu fazia a prova num dia da semana que não fosse na sexta-feira. Mas a professora do sábado, ela não permitia. E aí eu ficava tendo que trancar aquela disciplina. Quando foi no ano seguinte, 2006, começo de 2006, mudou o coordenador do curso, o professor Alberto. Este homem foi colocado ali por Deus. Eu expliquei para ele da sexta-feira, e ele, além de coordenador do curso, ele também era professor. E aquele professor, o que ele fez? Ele pegou as aulas de sexta-feira para ele. Então, até terminar o curso, todas as aulas de sexta-feira eram com ele. Ele me passava um trabalho, não computava minha falta.
Quando chegou época de estágio, ele colocou o estágio num dia de quinta-feira, porque na quinta-feira, no dia de estágio, não teria aula. Ele me aconselhou a fazer uma disciplina em outra turma, em outra disciplina, em outra matéria, compatível com aquela disciplina de geografia. Então, eu fui para a aula de química, com a turma de química na quinta-feira, e fazia uma disciplina compatível com a geografia. Mesmo assim, não era suficiente, porque, com o passar do tempo, duas aulas na sexta, 2 aulas no sábado, acumulou muita matéria. E aí, ele me aconselhou a fazer uma disciplina, mas teria que ser de manhã, na unidade do centro da Universidade de Guarulhos. E aí, como que eu ia fazer se eu trabalhava durante o dia? Aí eu conversei com o meu diretor, um homem de Deus também, e ele falou assim, olha, se você conseguir colocar alguém para fazer o seu serviço nesse dia, você pode ir. Então, eu pagava a mensalidade, eu tinha que pagar a mensalidade dos cursos que eu fazia separado, e eu ainda tinha que pagar uma pessoa para ficar no meu lugar. Mas Deus foi, assim, magnífico, me ajudou em todas as situações. Quando foi em 2006 também, em setembro, meu pai faleceu. E a vontade de desistir do curso foi muito grande. Aí a minha mãe falou, olha, filha, não desiste, continua. O seu pai estava tão feliz com você fazendo faculdade, continua. Minha mãe me deu força e eu continuei. A minha turma, ela se formou em 2007. E eu não consegui me formar com a minha turma, porque eu tinha mais disciplinas para cumprir as atrasadas, né, as DPs que eles falam. Mas Deus foi tão bom, que eu só precisei fazer um semestre a mais. Eu fiquei em turmas que não era minha, que tinha adventistas lá. E pessoas que me ajudaram muito a fazer trabalho, sabe? Tem uma amiga, que é a Letícia, que ela frequenta Guarulhos. Nossa, aquela menina foi usada por Deus. Eu ia na casa dela de domingo para a gente fazer trabalho juntas, para a gente estudar juntas. Foi uma pessoa que se dispôs muito a me ajudar. Quando foi em 2019, foi anunciado na igreja que a Casa Publicadora Brasileira queria histórias para colocar na meditação da mulher. E eu escrevi, mandei o e-mail contando essa história da faculdade, e em 2020 ela foi publicada na meditação da mulher. Ô, Lisete, só segura um pedacinho, só para eu poder colocar aqui para os irmãos, que, veja, você vem de uma base familiar que não foi fácil a sua história, especialmente no que tange a questão espiritual. Mas você tinha convicção, suas irmãs tinham convicção do que deveriam fazer. E vocês fizeram o certo, o que tinha que ser feito. Você cresce, quer fazer um curso superior, encontra dificuldade na faculdade, por causa do sábado, o que vocês descobrem. Mas você persiste em continuar sendo fiel a Deus. Né? E Deus, de alguma maneira, vai colocando pessoas em determinados pontos da sua vida para que você também perceba que Deus está te abençoando. E aí é quando a gente faz a reflexão nossa aqui, né? Em cima do testemunho. Quantas pessoas que estão aqui na sala que provavelmente estão passando, já passaram, e outras que estão passando pela mesma história. Algumas têm oposição, ou de alguém da família, ou algum amigo se põe contra na questão de tomar decisões, ou quem sabe até na questão mesmo estudantil, talvez esteja enfrentando a mesma coisa. Mas eu penso assim, Alisete, que o segredo está em você permanecer firme, em você permanecer fiel. Nem tudo é fácil. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente chora, entristece, alguns até acabam desistindo também, porque a situação não é fácil. Mas veja, Deus, ele vai recompensando, Deus também vai recompensando a gente. E a sua história, você chega a escrever, então, né?
e a CPB publica. Como que foi isso? Então, a diretora de comunicação anunciou na igreja que a CPB queria histórias para publicar na meditação, e passou o e-mail da CPB. Então, eu contei ali a história da faculdade, né, os desafios que eu encontrei, a força que Deus me deu, como Deus preparou todas as situações, colocou o coordenador do curso. Foi um homem por Deus, porque se ele não tivesse entrado na faculdade, eu não teria terminado em 2018. Com certeza, eu levaria muito mais tempo. As amigas ajudando, né, os cursos fora do dia e horário, né? Deus trabalhou também no coração do diretor da escola, né? Porque se ele não tivesse aceito, ele não conseguiria fazer a disciplina na turma de pedagogia num dia de manhã. Então, Deus foi conduzindo todas as coisas. E tem um Salmo 121, que é o que me acompanha já há muitos anos, né? Se a gente olhar para Deus, fazer a vontade de Deus, ele vai estar ao nosso lado, né? Tem uma parte que fala do Salmo que Deus não dorme, né? Então, Deus está sempre ali atento aos seus filhos. Não foi fácil, pastor. Eu chorava de sono, de vontade de dormir, porque eu dormia por volta de 3 horas por noite. Eu chegava em casa por volta de 00:30, 1h da manhã, 4h30, eu tinha que estar em pé para ir trabalhar. Não foi fácil. Eu não tinha tempo para estudar. Eu ia no ônibus, no transporte, lendo, estudando. Minha filha me acompanhava na escola e ela ficava brava, ela era pequena, ela ficava brava porque eu não dava atenção para ela. Eu tinha que estudar. Mas, graças a Deus, cheguei até o final. Hoje eu trabalho na área da educação. Sou muito grata a Deus por todas as bênçãos. Trabalhei durante 8 anos, quase 9 anos, na unidade dos colégios adventistas. E hoje eu trabalho numa escola do Estado como contratante, não como professora efetiva, mas agradeço a Deus por todas as situações que Ele me deu força para suportar, para passar. E assim, Elisete, como que foi a experiência? Eu acho que é bem legal, né? Por exemplo, você ter a sua história. Você me disse aí que a sua história ela foi publicada em que ano? Em 2020, no dia 24 de fevereiro de 2020. E como que foi para você, assim, quando você vê assim, puxa vida, né? A minha experiência está sendo publicada, né? Como que foi essa experiência para você ver que aqui hoje nós estamos em algumas milhares de pessoas, mas quando publicou, é óbvio que isso acontece de uma forma bem mais ampla. Para você, como foi essa experiência? Pastor, eu fiquei feliz por ter sido publicada, porque eu senti que poderia ajudar outras pessoas, né? Como o senhor falou, não é fácil. E no meu caso, na faculdade, o professor, ele não ajudou só a mim, tinha outros adventistas lá, e ele ajudou outros adventistas. Então, com a minha experiência, eu queria passar força para as pessoas, que elas permanecessem firmes a Deus. Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Então, assim como Deus me ajudou, Deus ajuda diversas pessoas que se colocam no propósito de fazer a vontade de Deus. E, irmã Elisete, e me diz um negócio agora. Eu acho que é uma pergunta que alguns já até estão fazendo por aí. Tá, e você com essa experiência, essa história, como que foi que você teve o acesso à Sala 57? Quem convidou? Como é que foi essa questão? Olha, eu recebi quatro pessoas me mandavam um link. A primeira pessoa foi a Neuza Carvalho, ela frequenta a igreja de Tucuruvi. Depois veio a Lúcia e a Cida Lima. A Lúcia e a Cida Lima trabalharam comigo no Hospital Adventista anos atrás. E depois o pastor Ezequiel Miranda. Aí, com o passar do tempo, eu pedi que eu gostaria de receber o link direto de um moderador. E aí, quando você pediu, nós que você hoje tem aí um moderador quem é a pessoa qual é o moderador que auxilia você? É a Diana, lá do Japão. Nossa, de longe, hein, mano? É uma bênção.
E você faz quanto tempo que você está na sala? Pastor, quando eu recebi o link, foi mais ou menos em maio do ano passado, final de abril, começo de maio. Eu confesso que eu não abri o link imediato. Quando foi começo de junho, eu avisei para a Neuza que eu já estava recebendo o link, que a Lúcia me mandava todos os dias. Eu avisei a Neuza, avisei ao pastor Ezequiel, e quando eu avisei a Cida, ela falou assim, Lima, mas você está entrando? Eu falei, não, minha vida é muito corrida, aquelas desculpas de sempre, minha vida é muito corrida, desculpe, e eu não tô conseguindo ver. Aí ela falou, Lima, abre, você vai ver como é bom. Nossa, Deus trabalha de uma forma tão grande, o Espírito Santo. Aí eu resolvi abrir o link já no dia seguinte. Fiquei tão maravilhada que até hoje eu já tenho minha lista de transmissão, não são muitas pessoas, oro na hora que eu vou enviar o link, e até hoje estou aqui na sala 57. E quem foi mesmo? Você falou aí o nome da irmã que falou? A primeira foi a Cida Lima. Será que ela está aqui conosco ou não? Ela não perde uma sala, eu não sei. Pastor Ezequiel também, inclusive, pastor, eu estive na vigília de Hortolândia, graças a Deus, e ao pastor Ezequiel. Ele hoje é pastor em Osasco, não é mais o pastor, mas eu fui até Osasco, lá onde ele mora, para ele me dar carona para mim ir até a vigília. Vê se irmã Cida abre, ela está com a câmera fechada, né? Não sei se ela poderia abrir a câmera, vir aqui, mas vou deixar livre, porque às vezes está com a câmera fechada, está mais tranquilo ali, né? Mas se eu perceber que ela abrir a câmera, a gente chama ela aqui, né? Qual é a outra irmã que você falou? Pastor. A Lúcia, eu não lembro o sobrenome dela. Se eu puder abrir a câmera, o pastor Ezequiel, um pastor que eu amo muito, sinto muita saudade dele. É pastor Ezequiel Miranda, né? Exatamente. Pastor Ele do coração. Está com a câmera fechada também. Vou ver se ele... Pastor Ezequiel... Eu não sei se ele fez se ele passou brilhantina hoje. Irmã Lisete, está um barulho, eu acho que está saindo aí do seu microfone, algum barulho, um ruído. Deu uma melhoradinha agora. Melhorou. Talvez estivesse longe. Pastor Ezequiel, abre o seu microfone, homem de Deus. Opa. Bom, pastor Ezequiel. Bom dia, bom pastor. Desculpa pela brincadeira aí da brilhantina, viu? Opa, mas eu quase passei mesmo, né? Pelo menos eu pinchei aqui. Pastor, a Lisete está aqui mencionando, né, a bênção que é a gente sempre estar cercado, né, de pessoas, né? E a experiência dela estar aqui na sala tem a ver também com o senhor. Ela disse que é uma pastor que ela admira bastante, né? E por isso chamei o senhor aqui para dar uma palavrinha, né? Bom demais ver e ouvir o testemunho da Lisete. A Lisete é uma querida e a fidelidade dela, a disposição do servir na igreja é uma bênção e entre nós foi sempre uma inspiração. A amizade dela no meio da igreja e também o testemunho que ela tem. A gente fica muito contente de ver você, Lisete, aí na sua experiência sendo vitoriosa, né? Lutando e vencendo, que nem hoje já também o irmão Vá já anunciou lá, né, das lutas diárias, mas da vitória, né, de cada um que corre na caminhada. Você é uma vitoriosa e é uma alegria ter essa amizade cristã com você e com sua casa, viu? Eu amo o Senhor, pastor. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu creio muito mais em Deus porque o Senhor e a Ezenir existem. Amo vocês. Deus seja louvado pela sua vida. Nós amamos você também. Amamos você em Cristo Jesus. E muita alegria ver você e a sua luta e a sua vitória diária. Viu? Continuar firme até o final. Que bênção, né, pastores? Que bênção, né, pastor Ezequiel? A gente perceber que Deus vai dirigindo a nossa vida, né? Vai colocando pessoas, e a gente vai, de alguma maneira,
tendo o privilégio de ver essas pessoas também caminhando junto, né? Caminhando junto. Pastor Ezequiel, eu quero agradecer, aproveitar que você está aqui, agradecer pela parceria, né? Está sempre aí conosco, né? Deus continue abençoando o senhor, seu ministério. Tá? Muito obrigado pela colaboração que o senhor sempre dá aqui na sala junto com a gente. Amém. Deus seja louvado. Nós estamos muito contentes em estar juntos na jornada, na caminhada, né? Deus continue. E já que a irmã Lisete disse, também vou falar, né? Te amo, meu amado pastor. Te amo, viu? Muito obrigado. Amo você, pastor Devaldo. Você é bênção pura mesmo, sem mistura. Obrigado, amigão, por estar aqui conosco. Muito obrigado. Irmã Lisete, me diz um negócio. A Sala 57, veja que você vem de uma experiência, percebo que você é uma pessoa resiliente. A Sala 57, em que a sala tem ajudado, tem contribuído na sua vida cristã? Mudou alguma coisa depois que você entrou na sala? Mudou bastante. Eu sou uma pessoa um pouco tímida, né? Eu não distribuía muitos livros, não. Eu tinha um pouco de receio de falar de Jesus. O meu modo de falar de Jesus para as pessoas era distribuir livros, mas eu não era para todo mundo que eu distribuía. Normalmente, eu colocava no cantinho do ônibus, para quando a pessoa sentasse ali, visse o livro e pegasse. Desde o ano passado, eu trabalho numa escola em Tucuruvi, eu mais ou menos 1 hora andando de lá para cá, e todo dia, quando eu ia para a escola, eu colocava diversos livros na bolsa, para quando eu viesse andando, eu sair distribuindo os livros. Inclusive, encontrei até alguns adventistas pelo meio do caminho. E o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida. Eu era uma pessoa, assim, meio preguiçosa para acordar, para levantar cedo, e todos os dias o Espírito Santo me acorda antes do horário para que eu possa ter o meu momento com ele, minha comunhão com ele. Isso tem sido uma rotina sua, né? Um hábito que você adquiriu e isso tem fixado cada vez mais, devido a essa estrutura que a sala ajuda a gente, né? Isso. Eu coloco o celular para despertar 3h40, 3h45, porque eu preciso do meu momento com Deus antes de eu sair para trabalhar. E às vezes eu acordo e vou orar. Eu não sei que horas são. Quando eu penso que não, o celular está despertando. Eu paro de orar, desligo e volto meu momento com Deus. Tem sido maravilhoso. Inclusive, irmã Lisete, você até me passou, né? Imagino que isso aqui você me passou essa foto aqui, ó. O pastor querido. Pastor Esmeraldo, isso aqui faz um tempinho, pastor, né? Esmeraldo, já tem bastante tempo. Eu sou da igreja da família dele. Aí, legal, essa né? foto, acho que tem uns 15 anos, foi no aniversário do filho do primo dele. E ele com um sorrisão sempre, né? Sempre. Já tem uns 15 anos essa foto. Eu vi que ele está com a câmera fechada ali, eu ia chamá-lo, né? Não sei se ele pode aparecer, mas vou passar outra foto enquanto eu percebo esse ali. E essa foto? No domingo, dia 10 de abril, nós tivemos a nossa feira de saúde, a Dene é a nossa diretora, e nós tivemos aí o Varal Solidário. Aqui na igreja, na sala 57, se fala bastante do Varal Solidário, e aqui essa foto foi do Varal Solidário que eu tirei lá. Essa feira de saúde, ela tem muitas coisas gratuitas para a população, cabeleireiro, massagista, né, advogado, psicólogo, assistente social, e aí eu aproveitei para tirar a foto do Varal Solidário. Com relação à foto, pastor, quando eu trabalhava na escola de dentista, o professor Onishi, a cada bimestre, ele fazia a reunião dos professores com os pais, né, tinha que fazer um jornalzinho. E ali ele me trazia, eu fui sendo promovida, né? Eu fui parar na biblioteca. E o professor Onishi sempre trazia fotos para colocar no jornal. Eu acabei me apaixonando por fotografia. Então, todos os eventos da igreja, eu estou lá fotografando.
Que bênção, irmão. É uma vida em movimento, então. Inclusive, tem um álbum da Vigília de Hortolândia. Consegui tirar uma foto com o senhor, com o pastor Wagner, com a doutora Raquel Fonseca. Tirei foto com ela. Com várias pessoas lá na Vigília. Irmã, eu quero aqui já partir para o agradecimento. Não sei se o pastor Esmeraldo apareceu, ele está com a brilhantina passada. E se não, é só ele abrir o microfone e falar aí que eu já apesar que eu nem sei se ele está com o microfone autorizado, né? Gabriel pode nos ajudar aí, que eu queria, se ele puder entrar, aproveita aqui, dá um papinho aqui, fala dessa foto, quero falar mais um pouquinho dessa foto dele. Mas assim, irmã, eu queria que você desse um conselho, trouxesse assim, o que você poderia falar para nós, para encerrar o nosso momento aqui. Você tem a experiência lá do seu batismo, da faculdade, você passa pela questão do falecimento do pai, bate desânimo, sua mãe te encoraja, né? Continua a faculdade. Você tem a questão da faculdade que você acaba ali concluindo no mesmo, mas aí só um semestre depois você conclui. Deus abençoa, vai trabalhando contigo. Você tem a sua história publicada pela CPB. Aí, depois de algum tempo, vem a questão da sala. Algumas pessoas aí incentivando, você entra. A sua vida ela dá uma inguinada, melhora. Você já vem de uma experiência, mas com a sala, né? Você adquire novos hábitos, você coloca muita questão aí da questão da oração, você coloca a questão de buscar a Deus mais na madrugada, você coloca a questão das ações sociais, ou seja, Deus vai trabalhando na vida da gente e vai dando a direção e ajustando algumas coisas. Hoje, você tivesse que falar alguma coisa aqui para essas milhares de pessoas que nós estamos assistindo, o que você falaria? Que tipo de conselho você daria? Pastor, a vida do cristão não é fácil. Você passa por muitos problemas, né? E com relação ao cristão adventista, tem um peso a mais com relação ao sábado. Mas vale a pena ser fiel. Vale a pena prosseguir, vale a pena continuar tentando. Deus dá a vitória. Deus dá a vitória. Pode demorar. No meu caso, não demorou tanto, só foi um semestre. Conheço histórias de pessoas que demoraram muito mais tempo. Mas vale a pena ser fiel a Deus. Deus Amém. honra aquele que honra a Deus. Vale a pena Amém. continuar firme no caminho de Jesus. Graças a Deus. Não ter a vitória, se a gente não for ter a vitória aqui nessa terra, a gente terá a vitória do céu. Pronto, é isso aí, é o mais importante, né? Afinal de contas, o nosso objetivo é o céu, né, irmã? Exatamente. A gente luta para isso. Irmã Lisete, muito agradecido pela sua disposição de vir aqui nos inspirar com a sua história de vida, a forma que Deus foi endireitando, e a vida continua, é óbvio. Nós continuamos nessa militância, né? E que o Deus continue abençoando você, e que, de fato, esse sonho do céu, né, que hoje é uma realidade na vida daqueles que já vivem, porque nós já podemos começar a viver o céu aqui. É óbvio, dentro do contexto das nossas lutas, das dificuldades, mas que esse sonho do novo céu, nova terra, seja realizado na sua vida, na minha vida e na vida de cada um de nós aqui, né, irmã? Meu sonho é ir para o céu e levar meus familiares que estão fora da igreja, que estão longe de Jesus. Esse é meu objetivo, também minhas orações de todos os dias. Deixa eu chamar aqui pastor Esmeraldo, para ele termina com uma oração. Irmã Lisete, eu ver, pastor Esmeraldo, eu quero pedir o Gabriel para me ajudar aí, porque deixa eu ver aqui. Tá Esmelado Almeida, acho que ele mudou o nome dele aqui. Deixa eu ver. Não está aqui como pastor Esmeraldo. Mas eu estou falando com ele aqui no Facebook, ele está aí.
Ele está aí, está conectado. Ele ouviu você mostrando a foto dele aqui. Eu mostrando a foto dele aqui, viu, irmã? Tomara que ele não fique bravo. Não, o pastor Esmeralda é de boa, é muito... eu queria pedir o Gabriel que me ajudasse Pastor, aí. pergunta com que nome ele tá, porque eu não estou encontrando Coloca Esmeralda. coloca Esme, que você vai ver já aí. Eu acho que ele vai estar com... Eu acho que houve uma mudança aí, não? Queria que ele encerrasse conosco, orando, fizesse esse fechamento aqui conosco. Pastor Esmeralda, por gentileza, levanta a mão aí para eu saber Levanta a mãozinha, irmão. Levanta em a que aparelho mãozinha você aí. está. Levanta a mãozinha abençoada. Eu acho que ele está tendo uma dificuldade lá. O pastor Esmeralda deve estar tendo alguma dificuldade também. Né? Bom, então vamos fazer assim, irmã Alisete. Vamos fazer assim. Eu queria que o pastor Esmeralda terminasse aqui, já que você mencionou uma pessoa aí que você já conhece de longa data, né? Eu queria que ele fizesse a oração final, mas nós estamos tendo dificuldade aqui para ele aparecer aqui. Então, eu vou pedir que você faça. Vou pedir que Pastor, você o faça a oração. Esmeralda não está, mas a Anne está aqui. A Anne, eu procurei a Anne. A Anne, ela está aqui. Chama a Anne, então, aí. Chama a Anne, então. Chama agora. Eu procurei aqui no meu histórico, não estava vendo. Ah, Anne. Ô, Anne, tudo bem? Cadê? Tá com o aparelho da Rosângela, né? Fala aí, Rô. Oi, Rosângela, tudo bem? É a Rosângela? Ah, tá. Vamos lá. Abre aí. Oi, Anne. Olá. Agora sim, agora sim. E daí, Reginaldo? Eu estava procurando, Anne, que eu mostrei aqui a foto, né, e o vídeo do batismo e tudo, e eu estava procurando o seu nome aqui, eu não achei. Aí o Gabriel... Eu estava no meu... do meu esposo, só que a bateria estava acabando, eu deixei o dele lá e corri no dedo da minha prima. Ela veio assistir o batismo e a gente está na casa de uma prima também, em comum, e aí estamos tudo aqui, reunidos, esperando a criançada sair do acampamento. Olha, eu estava falando aqui com a Lisete, né? Porque a Lisete tem uma história de vida, né? E cada um de nós temos uma história diferente um do outro, né? Cada um tem uma história diferente. E a Lisete estava falando da dificuldade dela no início, quando ela aceitou a mensagem, e o pai dela, né? Era uma oposição para ela. E aí eu mostrei a sua foto falando como é legal quando a família, né? Quando a família anda junto. É a bênção. E a Elisete foi uma guerreira, e está sendo até hoje também, porque ela sempre persistiu, né? Então, eu quero aproveitar esse momento aqui, tá? E nós queremos encerrar da seguinte maneira, tá? O pastor Esmeraldo não entrou aí, eu acho que ele teve uma dificuldade, queria que ele encerrasse conosco. Eu vou pedir hoje, a Lisete, né, aqui, eu vou pedir que a gente termine com uma oração bem objetiva, até porque nós já estamos aí, já são 7h30 da manhã, mas a Elisete fizesse uma oração pela família da Anne e a Anne fizesse uma oração pela Elisete. Amém. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Eu queria dizer que eu fiquei muito emocionada em ver o vídeo, muito feliz. Deus te abençoe, Ana. Você fez a escolha certa. Amém. Obrigada. Então, irmã Lisete, então faz assim, você, bem pontual, faça uma oração pedindo a bênção de Deus, que Deus continue abençoando a família da Anne,
É uma alegria ter tanto a Anne como a sua família, quanto você, Elisete, aqui. Nós amamos vocês. Eu percebo assim o olhinho. Cada pessoa, quando a gente está citando o nome de vocês aqui, né, todo mundo ama de coração aberto. Eu acredito que vocês moram no coração de todos aqui e não pagam aluguel. Amém! E não paga aluguel. Vocês são muito queridas aqui, tá? E sinta isso, viu? Sinta abraçadas. Mesmo de longe, no virtual, nós sentimos que estamos bem próximos um do outro. Amo vocês, viu? Também amo o Senhor, pastor. Preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio muito mais em Deus porque o Senhor existe. Eita, glória. Bênção pura sem mistura. Bênção pura sem... Faltou, né, Anne? Era a hora certa do bênção pura sem mistura. Irmã Lisete, ora pela família da Anne. Aí a Anne ora pela sua família e eu encerro aqui com a oração por nós todos, tá bom? Amém. Tá certo. Vamos orar, então. Santo Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, honrado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, ó Pai Santo. Somos muito gratos a Ti, ó Pai, pela sala 57. Somos gratos a Ti, ó querido Espírito Santo, porque o Senhor trabalhou no coração do pastor Wagner e hoje nós temos essa sala 57 com tantas pessoas vindo aqui louvar e engrandecer o teu santo nome. Somos gratos ao Senhor por todas as mensagens, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. De uma maneira muito especial, eu quero te agradecer pela Anne, pela sua família. Que bênção, Senhor Deus. Eles tomarem a decisão de estarem juntos de Ti, ó Pai. Quero te pedir que o Senhor derrame bênçãos sem medidas na vida deles. Eles vão passar por algumas lutas, algumas provações, que o Senhor possa estar ao lado deles, dando força, que eles possam continuar firmes, andando contigo até a volta de Jesus, ó Santo Deus. E que lá no céu, nós possamos estar todos juntos para continuar o nosso louvor a Ti. Rogamos que o Senhor seja com todas as pessoas da sala 57 neste momento, o Senhor derrame muitas bênçãos na vida de cada pessoa. Te rogamos por Jesus. Amém. 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 Senhor, ainda na Tua presença, pedimos, Pai, nesse momento, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida da Tua filha Zete. Pai, que o Senhor esteja em todos os momentos com ela, Senhor Jesus. Que a vida dela, Senhor, seja um instrumento vivo para que não somente aqueles da sua família, mas que até os confins da terra sejam alcançados, Pai. Que ela possa falar e quando ela não puder falar, Senhor, que a sua vida, que o seu andar, que o seu sorriso, que o seu olhar transforme vidas. Pai, abençoa a tua filha, a casa dela, os teus próximos, Senhor, esteja com ela em todos os momentos. Abençoa cada um também dessa sala, que tem sido instrumento vivo para transformações de uma vida, de uma família, de uma casa, de um bairro, de uma rua. Que essa sala, Senhor, seja a sua igreja invisível, transformando e enriquecendo todos os dias as nossas vidas. Em nome do teu Filho amado e querido Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pai querido, nós estamos agora nos despedindo, estamos saindo desse culto, mas nós não queremos sair da tua presença, Pai. Amém. Por isso, nós clamamos a tua unção, a presença do teu Santo Espírito. Nós clamamos, ó Pai, que a tua direção e o teu cuidado conosco seja em todos os momentos de nossa vida. Fique com cada um aqui, com cada família representada. É o que pedimos e é o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Muito bem. Agora, então, é o nosso bom dia com... Uma alegria. Com alegria, né, povo do Senhor? Cadê a alegria do povo do Senhor? Com alegria. Rapaz, eu acho que o som aqui não saiu, não, né?
Só tem poucos aqui com alegria. Bom dia, com alegria. Bom dia, com alegria. Pô, foi hoje? Cadê o povo? Bom dia, bom dia. Bom dia. Alegria! Bom dia, meu amor! Bom dia, pastor! Nós te amamos! Bênção pura! Tchau, meus amores! Até amanhã. Amanhã, meus amores! Que Deus abençoe. Deus abençoe você. Beijo pra ti, meu lindo!